Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor. Que a santa paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Queridos irmãos e ouvinte da palavra de Deus, a qual hoje eu venho aqui compartilhar, eu venho aqui hoje contar por meio de uma história sobre o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus, que foi prometido desde a fundação do mundo, quando o homem pecou, desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo, Deus já sabia de tudo, porque Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Mas Deus fez o homem e pôs no jardim, no Éden, e deu uma ordem para este homem que de tudo ele poderia comer, mas do fruto que estava no meio do jardim era o fruto do conhecimento do bem e do mal, o fruto da ciência. Muitos aí acham, dizem que era uma maçã. A Bíblia nada relata sobre que fruta era, só fala que era uma fruta, a fruta do conhecimento. Deus falou que o homem não comesse, porque se ele, no dia que ele comesse, ele morreria. E todos nós já sabemos que o homem cometeu esse delito e por causa do primeiro homem, Adão, ter vacilado, todos nós ficamos comprometidos com este mal que contaminou Adão. Mas Deus, com sua imensa misericórdia, com o seu imenso amor, com a sua imensa bondade, Ele criou para nós uma maneira de nós se salvar, de nós poder ser restituído. E foi narrado, foi prometido por vários profetas, por vários homens de Deus. Moisés falou quando ele ensinava, quando ele propagava os ensinos do nosso Deus. Ele falou que Deus nos daria um profeta semelhante a ele, que haveria de ser que quem não ouvisse esse profeta seria exterminado do meio do povo. E eu quero contar a história desse profeta desde criança. Não sei quanto tempo vai durar este vídeo, mas eu quero ser breve, contar resumidamente. Quero falar um pouquinho aqui. O profeta Isaías também disse, no capítulo 9 do livro de Isaías, no verso 6, ele também mencionou essa profecia, porque diz assim aqui: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para afirmar com juízo e com justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Glória ao nome santo do Senhor. Então vamos começar a narrativa
da história deste grande homem salvador. O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando sua mãe estava prometida para se casar com um homem chamado José. Antes de tê-lo conhecido, aleluia, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, como era um homem justo e não queria difamar Maria, ele projetou secretamente em fugir. Glória ao nome do Senhor. E quando ele estava projetando fugir de noite, de madrugada, um anjo apareceu para ele em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Ela dará à luz um filho. E esse será chamado Filho do Altíssimo. Ele é o Salvador da humanidade. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José despertou-se do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa, porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. E logo quando esse Salvador nasceu, tinha uns magos no Oriente, que alguém fala que eram 3 reis magos, mas na verdade a Bíblia não declara que eles eram reis e nem a quantia, que era 3. A Bíblia diz, olha como a Bíblia diz aqui no capítulo 2 de Mateus: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isto, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda a Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais dos sacerdotes e escribas do povo e lhe perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo.
Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, que a estrela partiram, e eis que a estrela que viram no oriente e adiante deles, até chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo-os os seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisado por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Bendito o nome do Senhor. Quero também contar uma outra história, a qual está aqui em Lucas capítulo 1, em Lucas capítulo 1, antes um pouquinho, porque Lucas narra de um jeito, com alguns detalhes, e Mateus narra de um outro jeito. Bendito seja o teu nome. Às vezes, um ou outro deixou de mencionar alguma coisa e o outro mencionou. Logo quando, voltando um pouquinho, logo quando Maria estava grávida, também Maria tinha uma prima, por nome Isabel, esposa do sacerdote Zacarias. Essa era estéril, e ela também, em sua velhice, Isabel, concebeu a um filho. E quando Maria resolvendo ir visitar Isabel, que já estava grávida também, Maria se dirigiu. E chegando ali na casa de Isabel, quando Maria saudou, olha a história aqui. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E que honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Maria também resolveu fazer um cântico naquele momento. Maria fez um cântico depois que ouviu a profecia de Isabel. A criança, João Batista, ainda no ventre, quando Maria chegou e saudou sua mãe Isabel, a criancinha lá no ventre de Isabel estremeceu com a presença do Salvador que já estava no ventre de Maria.
Bendito. Neste momento, Isabel foi cheia do Espírito Santo, foi tomada pelo Espírito Santo para falar estas palavras. Maria, depois de ouvi-la, resolveu fazer também um cântico. Olha o que Maria disse. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as nações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, e a sua misericórdia vai de geração em geração. Sobre os que o temem, agiu com seu braço valorosamente, despertou-os que no coração alimentavam pensamento soberbo. Dispensou-os que no coração alimentavam pensamento soberbo. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Eu dei uma embaraçada aqui. Dispensou os que no coração alimentava pensamento soberbo. Bendito seja o teu nome. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para a sua casa. Então aqui em Lucas também é narrado que quando este menino nasceu, ali na região, tinha uns pastores de madrugada, apacentando o seu gado. E os anjos apareceram lá para estes pastores. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque aqui, tá falando no verso de 1 de Lucas, os anjos apareceram para os pastores. Bendito seja o nome santo do Senhor. Naqueles dias foi publicado um decreto, aqui vai falando do nascimento, que teve um decreto naquela região para ver um alistamento que todo homem tinha que se alistar. Não vou estender muito, porque senão o vídeo fica muito. Eu vou mais nas partes precisas da história. Agora, aqui, eu já li lá o nascimento do Senhor Jesus. E aqui, em Lucas também, Lucas no capítulo 2, ele faz a narrativa dos nascimentos. Do nascimento que ele nasceu em Belém da Judéia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas eu vou ler. Naqueles dias foi publicado de um decreto de César Augusto, convidando toda a população do império para recensear-se. Aleluia. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo
de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-se o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então muitos acham que Maria não teve mais filhos, só teve Jesus, é o único filho de Maria. Mas por meio dessa leitura, no capítulo 2 de Lucas, no verso 7, dá um entendimento para nós pensar. Diz assim: então Maria deu à luz a seu filho primogênito. Se usou essa palavra primogênito, é porque é o primeiro. Não haveria necessidade de, se fosse o único, tinha que colocar, e deu à luz o seu filho, o único. Não é o único que está aqui. Confira na sua Bíblia que é primogênito. Jesus é o filho primogênito de Maria. Quando menciona primogênito, é porque tem mais. E quando ele nasceu, olha o que aconteceu. Que menino é esse? Tão importante assim, tão sublime assim. Olha o que aconteceu. Os pastores e o anjo, Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos, guardavam seus rebanhos durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados, aleluia, de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, estou aqui para trazer boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixa e deitada em manjedoura. De repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos o acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. E foram depressa para Belém. Chegaram lá, encontrando a criança deitada numa manjedoura, e vendo isso, divulgaram o que lhe tinha sido dito a respeito deste menino. Todos que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava nos seus corações. Bendito, Maria guardava no seu coração. Então, é a história, aleluia, voltando aqui um pouquinho, Louvado seja Deus. Mas houve, como nós já leu aqui, no capítulo 2 de Mateus, houve uma revolução muito grande da parte do rei Herodes, porque os magos do Oriente passaram lá e informaram sobre a estrela que brilhou, sobre os sinais que estavam se cumprindo, que foram preditos, que foram ditos, profetizados pelos profetas. Eles viram, os magos do Oriente viram a estrela brilhar, e eles informaram para o rei e perguntaram aonde haveria de nascer
E o rei perguntou: aonde haveria de nascer este rei dos judeus, o Cristo? Em Belém da Judéia. Só que o rei falou para os magos ir adorar e voltasse, informasse para ele que ele queria adorar também. Só que ele não queria adorar, ele queria perseguir, ele queria matar. Aleluia! Quando os magos chegaram lá, como nós já falou da história, já leu, adoraram, ofertaram os seus presentes, mais uma vez dizendo que alguém fala que são 3 reis magos, a Bíblia não fala aqui que eles eram reis, e nem que eram 3. A Bíblia fala que eram os magos. Bendito seja o teu nome. Vou ler mais um pouquinho. Depois que os magos foram embora, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José. Primeiro um anjo falou para os magos, para eles não voltar para onde Herodes, para eles ir por outro caminho. E os magos foram por outro caminho. Bendito seja o nome santo do Senhor. E o anjo também apareceu a José em sonho e falou para ele pegar o menino, porque Herodes já queria matar, já queria perseguir. Sabemos que as coisas de Deus é perseguida. Tudo o inimigo sempre persegue desde o início da criação as coisas de Deus, porque ele foi destronado, perdeu a sua glória e para lá não pode mais voltar. Ele e seus adeptos que foram com ele pelo mesmo caminho. E ele agora é um grande, número 1 inimigo de Deus e de tudo que se chama de Deus. Então, mas o rei achou que o reinado de Cristo ia tomar o reino dele. Então, ele começou a se informar sobre o tempo que Jesus tinha nascido. E aí, ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, porque ele se sentiu lesado, os magos foram por outro caminho. Então, ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Mas Deus, como toma providência, bendito seja o teu nome, Deus mandou que esse menino, porque ele tinha uma grande missão, uma missão salvífica para todos os seres humanos que crêem no seu nome e que aceitaram a sua mensagem, os que aceitaram o seu evangelho, como ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então este menino não poderia morrer antes da hora. Então Deus falou para José ir para o Egito, aleluia, e passar um tempo lá. Depois o Senhor permitiu a morte de Herodes. Aí Deus apareceu de novo para José. Um anjo anunciou para ele em sonho que ele voltasse, porque os perseguidores do menino já tinham morrido. Glória ao nome santo do Senhor. Mas ali, antes disso, morreu muitas crianças. Até a Bíblia menciona o nome de uma mulher por nome de Raquel, que foi profetizado pelo um dos profetas. Raquel chorava, lamentando a morte dos seus filhos, inconsolavelmente. Glória ao nome santo do Senhor. Foi o profeta Jeremias, e vendo-se iludidos pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo
em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Houve-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque eles já não existiam. Então Deus mandou o menino voltar, José voltar para o Egito. Também cumpre outra profecia: do Egito chamei o meu filho, e habitar também numa cidade por nome Nazaré, na Galileia dos gentios, região da Galileia, né? Aqui está escrito: levantando José, tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel, porém ouvindo que Arqueleu reinava na Judéia, lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para a Judéia. Ele não foi para a Judéia. Tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Por isso que o profeta fala, a Galileia dos gentios. Um dos profetas fala sobre a Galileia dos gentios. E ele foi habitar em Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas, ele será chamado Nazareno, Galileu. E Galileu, porque ele morava na região da Galileia. Então, Jesus Nazareno é mencionado essas palavras na Bíblia. Então nós vemos, já tem que resumir essa história, leia um pouco aqui, um pouco ali. Vamos resumir. Com 12 anos, aleluia, antes dos 12 anos, no tempo da lei, para se cumprir o que foi dito na lei, escrito por Moisés, toda criança com 12 anos era obrigatório circuncidar. Bendito seja o nome santo do Senhor. Então o menino foi levado ao templo para fazer a circuncisão. Aleluia. E a apresentação, aí ele foi circuncidado, e ali um homem, por nome de Simeão, já de idade, foi movido pelo Espírito Santo para ir no templo. E quando chegou no templo, que ele viu a criancinha, ele ficou cheio do Espírito Santo e começou a profetizar. Porquanto eu não vou narrar aqui, porque senão o vídeo fica muito grande. Mas leia aí em Lucas o que Simeão falou. Falou muitas coisas boas. Falou que esse menino era por sinal de elevação e de queda de muitos em Israel e em toda a face da terra. Bendito seja o teu nome. Simeão ali foi cheio do Espírito Santo e profetizou sobre a criança. Ainda falou que Maria, uma espada ia traspassar o coração dela, quando ela visse todo o sofrimento que ele ia passar por amor da humanidade. Ele sofreu muito, ele apanhou muito, ele carregou uma cruz pesada, ele foi coroado com espinho, ele só fez o bem. Mas está escrito no livro do profeta Isaías que o castigo que nos traz a paz, aleluia, aleluia, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Para Deus poder remover de nós todo o mal, todo o pecado, para Deus poder nos perdoar, aleluia, foi através do grande sofrimento de Jesus, do Senhor Jesus, quando pagava por nós as nossas transgressões. Bendito seja o teu santo nome. Também, depois da circuncisão, ele foi cumprindo-se
os dias, ele foi levado ao templo quando criança, para também ser apresentado, como costume da lei, que todo o macho, todo primogênito macho, era consagrado ao Senhor. Então foi levado também. É um outro acontecimento que está escrito no Evangelho, escrito por Lucas. Aleluia. E quando chegou lá, tinha uma mulher, de uma viúva de 84 anos, que tinha morado com seu marido só 7 anos. Essa mulher era muito dedicada. Ela vivia no templo orando, ela vivia no templo jejuando e servindo a Deus noite e dia. Bendito o nome santo do Senhor. Ela pegou esta criança, ela pegou o Senhor Jesus nos braços. Ela foi cheia do Espírito Santo, que ela era profetisa. O nome dela era Ana, profetisa Ana. Está escrito aqui em Lucas, bendito seja o nome do Senhor. Em Lucas capítulo 2, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Verso 36 fala da profetisa Ana. E ela começou a profetizar e fala bem do Salvador. Esse Salvador foi marcando as mentes de muita gente. E a Bíblia diz que ele crescia e se desenvolvia, aleluia, em sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. A graça de Deus estava sobre ele. Com 12 anos de idade, costume a adoração, bendito, todo ano tinha adoração em Jerusalém, por tradição. Maria foi com Jesus e José e a multidão, os parentes. Mas depois da adoração, que voltaram para casa, o Senhor Jesus ficou. E ali Maria, não percebendo, andou. E quando percebeu, cadê meu filho? Tiveram que voltar. Encontraram ele sentado no templo, conversando com os mestres, com os doutores, instruindo, respondendo. A sabedoria dele era imensa. Na verdade, ele é a sabedoria. Ele é a fonte da sabedoria. Porque está escrito lá em Provérbio, salvo erro, no capítulo 8 ou 9, que fala o banquete da sabedoria. E fala quando Deus fazia o mundo, ele era o seu aluno e se deliciava nas coisas de Deus. Aleluia. Quando Maria encontrou, disse: filho, por que fez isso com nós? Eu e seu pai estava te procurando. E ele falou: não sabe por que me procurava? Não sabia que tem que tratar dos negócios do meu pai. Então, assim é esta história, este acontecimento desse Salvador. Vós, ouvinte, ouvi a palavra de Deus. Buscar informação sobre o Santo Evangelho, sobre a história de Jesus. Aleluia. E aí começou o seu ministério, o seu trabalho. Foi batizado com quase 30 anos. Começou a escolher os seus discípulos e ensinava. Vivia ensinando acerca do reino de Deus. O vídeo já vai para quase 40 minutos. E ele morreu. Para resumir, ele fez muitos milagres, ele fez muitas obras, ele foi muito perseguido, ele foi traído pelos seus. Mas ele morreu, mataram, porque o profeta também disse, aleluia, ele foi moído pela nossa transgressão, e como uma ovelha muda, não abria a sua boca, aleluia. Aproveu Deus, permitir isto, para que nós tenha uma oportunidade de salvação, para salvar os pecadores,
como disse Paulo, do qual eu sou o principal, que vivo almejando sempre todos os dias o perdão dos meus erros. E tantos quanto se extraviaram na vida, Jesus é o escape, Jesus é o Salvador. Buscai ao Senhor, invocai ao Senhor, aleluia, se rendei ao Senhor, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu tenho que encerrar este vídeo. Contei essa história, misturei muito, o vídeo ficou comprido, mas é isso aí, vós ouvinte, ouça o que a palavra de Deus ensina. Examinai a palavra, buscai conhecimento, buscai informação, buscai ao Senhor, amai ao Senhor, servi ao Senhor, aleluia, louvai ao Senhor com alegria, aleluia, bendizei ao Senhor, seja fiel ao Senhor. Precisamos ser fiel ao Senhor. Eu vou ficando por aqui com essa história do homem mais poderoso do universo. Essa é a história de Jesus, o Nazareno, de Jesus que nasceu em Belém da Judéia, de Jesus que revolucionou a humanidade, foi o maior homem, aleluia. Todas as histórias, elas enfraquecem, todas as histórias, todos os livros, perde o seu valor, eles ficam, às vezes, aleluia, são publicados, fazem sucesso e depois eles ficam esquecidos, eles desaparecem. Mas a história do grande homem, do Deus vivente, do verdadeiro Deus e do verdadeiro homem, é uma história viva e eficaz. Vamos sempre recitar a história do nosso Deus e vamos propagar que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Queridos irmãos, Ele morreu, Ele padeceu, Ele foi torturado por amor de nós. Aleluia. Precisamos nos converter, precisamos reconhecer, precisamos segui-lo com toda a nossa força. Embora somos errantes, somos imperfeitos, somos fracos, precisamos renascer todo dia, precisamos orar e vigiar, porque o inimigo está procurando a quem tragar. Diz a palavra, mas dedicamos ao Senhor, fazemos manifesto o seu nome, porque o Senhor é bom. E vou ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo. Eu não sei muito de muita coisa, não tenho muita sabedoria, mas quero compartilhar estas palavras com todos. Faça o seu comentário, escreva aí algum comentário, dá o seu joinha, compartilhe essa história com mais alguém, para que alguém também ouça a palavra de Deus. Vou ficando por aqui, e que a santa paz de Deus, e que a graça do Senhor Jesus, e que a história, e que os feitos de Jesus, do Salvador, seja propagado, seja lembrado, aleluia, para a salvação de todos aqueles que creem. O Senhor Deus, em Jesus, seja sempre louvado, hoje e para sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia.